Fique em pé. Então, vamos dar boa noite, pessoal. Fala, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa série de lives de aquecimento para a jornada Liberdade com a Telemedicina. Aqui eu falo como os médicos podem ter mais liberdade atendendo com telemedicina e eu vou me apresentar rapidamente, para quem não conhece, eu sou Asdrubal César, sou médico e educador. E o tema de hoje é consultório 100% online ou híbrido? O que é melhor para o médico iniciar na telemedicina? Então, sejam muito bem-vindos. Quem está aqui no YouTube e quiser vir para quem está no Instagram e quiser vir para o YouTube, canal Telemedicina na Prática, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, e lá tem uma caixa de chat onde vocês podem mandar perguntas também para interagir, comentários, e a gente vai conversando, tá bom? Então, vamos lá, já estamos ao vivo também aí no YouTube, e seguimos aqui falando sobre telemedicina. Nessas 2 semanas, a gente está fazendo uma série de lives de aquecimento para o nosso workshop, né? Nossa jornada Liberdade com Telemedicina. Então, esse evento vai acontecer no dia 22, 24 e 26 de maio, e é um evento 100% online e gratuito, ok? Então, vamos lá, olha aqui, vamos falar aqui com o pessoal, né, sem balançar muito na mesa, a cabeça e a mesa, senão ninguém vê a gente, fica tudo balançando, né? Tá? Então, vamos comentar aqui sobre a telemedicina. Então, o que seria melhor para você? Atender no seu consultório híbrido, que seria consultório e plantão e atendimentos por telemedicina, ou fazer plantões de telemedicina, né? Ou essas duas opções, você pode estar conjugando, né, essas duas opções no seu dia a dia. Atualmente, eu faço das duas formas. Eu tenho meu consultório e eu utilizo a ferramenta da telemedicina no meu dia a dia. Então, eu utilizo para fazer retorno de alguns pacientes, né, que eu já fiz o exame físico, que seria uma consulta de retorno, de acompanhamento, segmento, né, de um tratamento iniciado, ou, né, para ver exames que foram solicitados, exames de rotina, e muitas vezes são situações que realmente você não vai fazer o exame físico novamente. Você pode estar utilizando essa ferramenta, porque vai otimizar a sua agenda de consultório, vai dar mais conforto para os pacientes, e isso vai ser um diferencial também. E aqueles pacientes que já são meus pacientes de longa data, eles sabem que podem contar com essa ferramenta da telemedicina aonde eles estiverem, né? E às vezes até na hora que eles estão precisando. Tem uma dúvida mais urgente, alguma situação de saúde que está gerando uma ansiedade, e às vezes, né, sabe como é, né? Ligar às vezes no consultório, marcar um agendamento, pode levar alguns dias. E o paciente tendo esse acesso é um diferencial no seu atendimento, tá? Então, eu vou explicar para você hoje como você pode iniciar a telemedicina com segurança, utilizando esses dois modelos de atendimento via telemedicina, simples, rápido para você implementar no seu dia a dia, tá? Então, é muito importante você também identificar qual desses modelos de atendimento que vai ser mais adequado para o momento, né, da sua carreira, no momento que você está vivendo, tá? E assim você vai poder iniciar esses atendimentos de telemedicina de forma segura também, tá? Então, eu percebi, né, na minha prática e observando alguns colegas médicos, alunos até do curso de formação de telemedicina na prática, que existem dois modelos de atendimento de telemedicina para você introduzir no seu dia a dia. Um é o modelo do consultório híbrido, né, onde você tem um consultório presencial ou uma clínica e você atende presencialmente e também utiliza a telemedicina para fazer os atendimentos dos seus pacientes. E você pode até estar fazendo alguns atendimentos em home office ou até mesmo quando você estiver em viagem, por exemplo. Tá? Então, é um exemplo desses atendimentos que não vão necessitar de um exame físico, por exemplo, depois que você já examinou esse paciente, seria para ver exames, acompanhamento de tratamentos de rotina, crônicos, né? Então, você pode estar conjugando isso no seu dia a dia. Outro modelo é o 100% online, né? Que você não vai precisar abrir uma estrutura de um consultório, né? Filha, ali são médicos que estão vendo, não são dentistas. Eles não entendem de ver a boca da pessoa, dos dentes, tá? Tá mostrando o dente ali? Tá certo? Não tira a mãozinha assim, ó. Cadê o seu caderno? Mostra o desenho. Né? Não quer mostrar? Então tá bom. Então, olha só.
Então, ela está achando que está no dentista, né? Na câmera do dentista, está mostrando os dentes. Então, como eu falei para vocês, né? Então, o modelo de 100% online é para quem não quer investir num consultório, né? Montar toda uma estrutura, né? Eu já montei uma clínica, né? Eu sei bem o trabalho que dá obra, reforma, de sala comercial, taxas, impostos, né? Alvará. Gente, é uma loucura, né? Você montar uma estrutura física para fazer atendimento médico não é fácil. E você, de repente, também não está interessado em montar toda essa estrutura, porque talvez você nem vai ocupar tanto. Então, são colegas médicos, por exemplo, que trabalham, às vezes, 40 horas, né, num concurso público, e ele quer fazer alguns atendimentos particulares, mas também não vai investir um valor muito alto para montar toda uma estrutura, né, de atendimento, sendo que ele vai usar, às vezes, 2 horas ou 4 horas, às vezes, na semana, né? Então, o modelo do 100% online traz essa oportunidade para quem quer fazer alguns atendimentos particulares, eventuais, e não quer montar toda uma estrutura enorme, né, física, né, secretária, toda reforma de uma sala comercial, enfim, tá? Então, no modelo do consultório, né, híbrido, é esse modelo, como eu falei, para quem já tem a clínica, já tem o seu consultório, é muito fácil, né, de você implementar, porque você já tem tudo para fazer. Você já tem espaço físico, você já tem um notebook, certamente, já tem um ponto lá de internet, uma internet de boa qualidade. Então, fica muito fácil para você implementar. E, no outro lado, o 100% online é para aquele colega que não quer montar toda a estrutura, mas tem aquele desejo de atender pacientes. Eu já vi caso de um colega, até já fiz uma live com ele, né, um neuropediatra de Pernambuco, e ele tinha um consultório físico e acabou migrando para o 100% online, né? Se tornou mais vantajoso para ele fazer o modelo de atendimento 100% online. Então, ele até comentou na live, né? Hoje ele fica em casa, faz os atendimentos da casa dele, tem mais tempo com os filhos, leva para a escola, volta para casa, faz os atendimentos, né? Então, ele falou que ficou muito mais tranquilo, né? O dia a dia dele, sem ter que se deslocar para o consultório. E até, às vezes, né, muitos colegas trabalham em outras cidades, tem que se deslocar para outras cidades. Isso quando não abre 2, 3 consultórios em cidades diferentes e tem que manter todas essas estruturas funcionando, né? E aí, vamos fazer uma interação aí. Quem é que trabalha em mais de uma cidade aqui, quiser comentar, né? Ah, eu trabalho, por exemplo, eu já trabalhei em Chapecó, né, que é a cidade que eu moro hoje, né? Tenho aqui, vamos dizer assim, a minha estrutura toda montada, mas eu já tive um consultório em outra cidade, né, chamada Maravilha, né? Então, lá em Maravilha, eu tinha lá um outro consultório, tinha que ficar me deslocando uma vez por semana para ir para lá, né? E felizmente, com a telemedicina, para mim, se tornou muito mais fácil eu fechar aquele consultório, manter tudo aqui em Chapecó, e quando meus pacientes de lá precisam de uma consulta presencial, tudo eles se deslocam até o consultório aqui de Chapecó, né, que é uma cidade polo da região. Eu falei do colega neuropediatra, ele apareceu aqui. Ô, doutor Gustavo, obrigado por estar aí conosco, né? Acabei de falar, né, do neuropediatra que migrou para o 100% online, né? Comentei agora há pouco. Que bom que você está aqui também acompanhando, né? Então, pessoal, quem trabalha em mais de uma cidade aí quiser fazer um comentário, manda aí também, né? O Gustavo comenta aqui, né? Que, ó, olha lá, o Gustavo está comentando que ele atende 100% online por telemedicina, né? Neuropediatra, que ele focou aí na telemedicina no dia a dia dele, né? E, ó, ele também comenta, né, que não está arrependido aí dessa mudança, né? Eu também não tenho nenhum arrependimento de ter deixado o meu consultório físico de outra cidade, né? Até gosto muito lá de Maravilha, né? Vou lá, tem a família da minha esposa que é de lá, e eu gosto muito das pessoas daquela cidade, mas a medicina também, né? É a tua profissão, é um negócio, você tem despesas, né? Então, às vezes, manter toda uma estrutura em outra cidade se torna muito, muito desgastante para o profissional, né? Então, é isso aí, 100% online na telemedicina. E ele comentou aqui também, né, sobre aqui, né, a família, né, que, né, isso aí, deu uma mudança aí na carreira, mas isso é ótimo, né, a gente poder ficar mais perto, né, da nossa família, nossos filhos, ainda mais nesse momento, né, que eles são pequenos e passam muito rápido, né, isso daí não tem preço, né, é um valor inestimável,
né? E aí, isso aí. Obrigado, Gustavo, por estar conosco aí. Muito obrigado. Doutor Gustavo, depois deixa aí o teu Instagram, Gustavo, novamente aqui para o pessoal, porque eu recomendo nossos colegas médicos seguirem um perfil aí como o do Dr. Gustavo, se inspirar, né, no perfil dele também, faz um trabalho informativo, ético, produz conteúdo, né, para os pacientes e cuidadores de pacientes também, e eu acho que é um perfil aí para o pessoal acompanhar também e tomar aí como um exemplo, né? Valeu, doutor Gustavo, obrigado, hein? Aí, colaborando aí também, participando e colaborando da live, né? E, como eu estava falando aqui para vocês, desses dois modelos, né? Então, o modelo híbrido, que a gente já falou, que é muito interessante para médicos que já estão aí com seus 15, 20, 30 anos de carreira também. E no modelo 100% online, ela é o médico que também já está querendo diminuir o ritmo, né? Imagina um colega médico aí com 35 anos de carreira, ter que ficar se deslocando em 2, 3 cidades para fazer atendimentos. Às vezes, na mesma cidade, indo para plantões, né? Então, por exemplo, quando você atravessar de um lado a outro de São Paulo, não é fácil, né? Ontem mesmo conversei com um amigo que é de São Paulo, e ele comentou que ele estava no interior de São Paulo, até São Paulo ele levou 45 minutos, né, de estrada, e quando ele chegou em São Paulo, ele levou 1h15 para chegar dentro da cidade onde ele precisava chegar, lá no centro de São Paulo, né? Então, veja como é desgastante, né? Você perder 1 hora, 2 horas no trânsito para chegar até um plantão, fazer toda a jornada do plantão, sair do plantão, pegar mais 1 hora ou 2 de trânsito e, né, você tem essas 4 horas quase de deslocamento, né? Então, é desgastante, né? Então, esse modelo de consultório híbrido pode ajudar e também no 100% online para quem não pretende abrir o seu consultório físico, né, estrutura, mas deseja fazer atendimentos, às vezes até trabalhar para empresas, né, de telemedicina que prestam atendimentos online de pacientes de carteiras de seguradoras de saúde, planos de saúde que também já tem telemedicina e contratam médicos para fazer um teleatendimento, né, de horário, né, como se fosse o esquema do plantão, né, você tem um horário fixo, você faz o atendimento, ganha a remuneração por hora ou por consulta atendida, né. Olha só, um outro colega aqui também comenta, né, o Simão, doutor Simão, eu lembro que a gente bateu um papo há um tempo atrás, né, trocamos umas mensagens, né, que doutor Simão já realiza telemedicina, né, com alegria, né, desculpa, alegria não, fazer telemedicina com alegria também, né, mas já realiza telemedicina, ele está comentando no Instagram, né, na parte de alergia, asma, né, e ele também é dermatologista, né, lá no Amazonas, né, há um ano no Amazonas ele já está prestando esses serviços aí de telemedicina. Claro que ele comenta, né, muitos pacientes, né, e ainda não tem, a gente ainda não difundiu ainda muito o uso aí da telemedicina em algumas áreas do Brasil. Ele comenta que muitos pacientes querem a consulta presencial, mas eu falo para vocês, depois que o paciente experimenta da telemedicina, você depois vai ter o trabalho de você fazer aí um trabalho de convencimento quando ele precisa ir no consultório, porque depois o paciente fala, poxa, não posso resolver isso aqui online, né, e tal, né? Então, é isso aí, né? Mas é uma questão também, quando a gente começa a falar mais de telemedicina nas nossas redes, né, divulgar a questão, né, da informação, né, como é que funciona a telemedicina, o que é possível fazer, que tipo de receita pode ser enviada por telemedicina, que a telemedicina não é só teleconsulta, existem outras modalidades, telemonitoramento, né, teleorientação, né, uma orientação que você dê. Educação em saúde é uma forma de telemedicina também. A questão da teletriagem médica, que eu acredito que vai ganhar muita força ainda aqui no Brasil, está começando, já tem seguradoras e planos de saúde trabalhando essa questão da teletriagem médica, tá? Então, né, um exemplo de teletriagem médica que ninguém percebia que era telemedicina é a regulação do SAMU, por exemplo. É uma forma de teletriagem médica, né? Onde uma pessoa entra em contato por telefone, fala numa central de regulação e o médico que está lá, ele tem que decidir se vai mandar uma ambulância simples
ou uma ambulância com médico, ou uma UTI móvel, ou até mesmo um transporte, né, um transporte para uma remoção aérea, tá? Né? Então, veja bem, isso é uma forma de telemedicina e é uma forma de teletriagem médica, né? E muita gente não fazia essa conexão, né? Quando você faz uma interação com um paciente por WhatsApp, por exemplo, que eu não recomendo, inclusive, de você ficar tomando conduta, né, dessa maneira informal, que você traga isso para um atendimento, né, de telemedicina, você tem que formalizar isso, tem que registrar em prontuário, tem que seguir o que preconiza as regras do CFM. Mas quantas vezes, né, pediatras, obstetras, né, não são chamados aí à noite, no final de semana, né, no WhatsApp para tirar alguma dúvida, esclarecer alguma situação de saúde dos seus pacientes, né? Isso é telemedicina e muita gente não via isso como telemedicina, né? Então, é isso, tá? Olha só, muito obrigado pelos comentários. O colega aí também perguntou sobre a questão do curso de formação de telemedicina na prática, né? Sobre quando vai começar as inscrições. Obrigado aí, colega. A Cristiane já respondeu também, tá? Mas eu sempre recomendo, né? Quem está interessado no curso de formação de telemedicina na prática, assista a nossa jornada, tá? Porque ali você vai entender melhor e vai ver, né? Ter insights aí sobre o uso da telemedicina e também vai ver se é isso mesmo que você quer fazer no seu dia a dia ou introduzir essa ferramenta no seu dia a dia, se isso serve, né, para a sua realidade, para o seu momento da carreira. Eu acho que a telemedicina serve para todas as especialidades médicas, cada uma tem uma aplicação, né? A telemedicina tem uma aplicação, né, na psiquiatria de uma maneira, como tem aplicações da telemedicina na urologia, na cirurgia geral, tá? Então, tem tudo para você utilizar a telemedicina, basta você ter aí conhecimento, boa vontade, né, criatividade também. Olha, o Gustavo comenta, né, lembre ao jovem médico recém-formado, né, que não tem seu consultório próprio, ele pode fazer telemedicina e atendimentos domiciliares, mantendo ainda seus custos, né, reduzidos, né, baixos, né, o custo operacional, né, aqui que ele está falando. Então, eu sempre falo assim, né, quem é jovem médico recém-formado pode fazer telemedicina, mas eu sempre lembro, continua lá, dando o seu plantão, trabalha num hospital, faz a sua residência, faça a sua especialização, ganha a sua experiência, né? E utiliza a telemedicina em algumas horas aí da sua carga horária da semana, né? Porque você precisa ganhar bastante experiência. Só que imagina, você recém-formado ou acabou de sair da residência, montar toda uma estrutura de consultório é muito dispendioso, né? Então, é nesse sentido que o nosso colega aqui, o amigo, né? Eu falo amigo, Gustavo, ele está lembrando disso. Porque você pode começar os seus atendimentos, né? Por exemplo, na medicina de família, a gente fazer atendimento domiciliar é um hábito, né? A gente gosta, né? Oferece os seus pacientes, né? Então, você, um médico que acabou a residência, pode estar oferecendo serviços desse tipo também, né? Nesse momento que você está iniciando o consultório, que você vai ainda abrir uma estrutura, né? Vai procura um co-work, né? Alguém que já montou uma estrutura, né? Você paga por hora ou por uso da sala, né? E utiliza a telemedicina também para ir crescendo aí, né, a sua presença digital, os seus atendimentos, tá? Isso aí. Opa, temos mais comentários também aqui. Obrigado aqui quem está acompanhando também. Obrigado, pessoal que está acompanhando. E falando aqui mais um pouquinho também sobre esses dois modelos, né, de atendimento, você pode atender aí as suas demandas das consultas particulares, alguns planos de saúde, você tem que verificar a questão contratual, tá, sobre cobertura de atendimento telemedicina, antes de você falar que atende determinados planos de saúde, tá. Tem a questão do reembolso, tá, também, então você pode conversar com seus pacientes que precisem de reembolso, para eles procurarem, né, o plano de saúde deles e ver as condições de contrato, se tem o reembolso. Se tiver o reembolso, você pode também estar ofertando o reembolso, né, essa oportunidade para os pacientes, tá? E, além disso, você pode prestar serviços para empresas, operadoras de planos de saúde, tá? Eu mesmo trabalho, né, como eu falei, dessas duas maneiras, né? Eu tenho um consultório híbrido e eu atendo para uma empresa também, tá? E até eu gosto de atender para essa empresa porque, como tem um volume grande de paciente, é onde a gente tem
aí nosso ganho, né, a nossa curva de aprendizado, nossa expertise, né, vai aumentando, e são sempre vivências novas, né, que nos ajudam a aprender mais, né. Eu sempre falo que o médico que acha que já sabe tudo já pode se aposentar, né, porque não tem mais o que aprender, né, então pode se aposentar porque já não precisa mais fazer mais nada, né. Então temos que estar sempre aprendendo, né? Isso aí na medicina é uma regra, né? É um aprendizado constante, né? Então, pessoal, vi aqui, né, a participação aqui do pessoal no Instagram também, e aí, mas como é que de fato, né, a pessoa, o médico, pode ampliar aí seus atendimentos, iniciar na telemedicina de forma segura, tá? Oi? Voltou, querida. Uma participação especial aqui, né? Trouxe um bilhete? Quem é esses dois aqui? Ah, obrigado. Hum, aqui, ó. Tá certo. Bom, essa é a grande vantagem também de trabalhar em casa. Claro que no horário do atendimento de telemedicina, né, eu fico aqui reservado. Mas aqui agora é a hora da live, né? A gente tem essa licença aí poética, né? Ah, obrigado. Vou até mostrar aqui, pessoal. Olha que bonitinha, né? Ah, ela até me fez magro, né? Olha que bonitinho. Já estou emagrecendo, né, filha? Então, pessoal, olha só. Como é que você vai iniciar na telemedicina? Uma dica, né? Primeiro, você precisa se capacitar, conhecer a legislação vigente, tá? Para você fazer dentro do que é preconizado. Então, existe resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a telemedicina. Então, é permitido fazer e tem regras. Cumprir as regras é o ponto fundamental. A segunda questão é você ter o material, né? Você já tem um notebook, um celular, um ponto de internet, tá? E agora você vai começar os seus atendimentos. Quem tem consultório, como eu falei, é muito mais fácil você já iniciar nesse modelo de consultório híbrido, porque você já tem pacientes. E aí você vai começar a oferecer algum horário, né, ao paciente para ele ter a opção de fazer o retorno por telemedicina, por exemplo, né? Vai ter pacientes que, às vezes, você faz atendimento de um paciente que usa medicação contínua e ele precisa de uma receita, né, do medicamento controlado, aí você pode marcar uma videochamada, porque você já conhece ele, aquela questão não vai necessitar de exame físico, né, então você pode fazer isso, né. Psiquiatria é a área que mais utiliza dessa ferramenta, mas eu acho que a endocrinologia também é uma área excelente para isso. A própria reumatologia, né, que pacientes crônicos, né, a minha especialidade, medicina de família também, a gente trabalha muito com pacientes recorrentes, né, crônicos, acompanhamento ao longo do tempo, né, então você pode estar utilizando a telemedicina rapidamente. Outra, depois você pode informar as pessoas do seu círculo de amizade, familiares, que você faz telemedicina, isso vai se propagando. A partir do momento que você já está utilizando as ferramentas, se sente bem seguro, você pode começar a falar isso de forma externa, né, no seu site, nas suas redes sociais, né, mas eu sempre lembro, né, cumprindo aí as normas, né, do Conselho Federal de Medicina, fazendo isso de forma educativa, né, informando, né, como funciona. As pessoas vão criando essa consciência que você utiliza essa ferramenta e quando elas precisarem, né, dos seus serviços, do seu conhecimento, elas vão te procurar e vão solicitar a telemedicina. Essa semana mesmo, uma pessoa do meu círculo de conhecidos já entrou em contato, né, e já mandou assim: oi, Azul, tudo bem, eu estou com tal situação e eu quero fazer uma consulta por telemedicina. É possível? Né? Já veio perguntando ali, a gente já conversou ali e agendamos a consulta. A vantagem para ele, né, que a minha agenda de consultório só teria uma vaga no consultório daqui a 2 semanas e meia, mais ou menos, e aí ele pôde ser atendido por telemedicina imediatamente, né, porque eu estava num horário que eu estava tranquilo, ele é meu amigo pessoal, né, tal, e aí eu falei, ó, vamos acessar aqui, ó, o link, né, do sistema de agendamento, você vai entrar numa sala reservada comigo e a gente vai fazer uma teleconsulta, né, e aí fica tudo formalizado, anotado em prontuário, né, registrado e tudo dentro das normas que o Conselho preconiza, né. Então, você também vai substituindo também aquelas consultinhas, né, que eu, quando dou aula de semiologia, né, na primeira aula de semiologia, eu falo para os alunos, ó,
o local adequado de fazer uma consulta médica não é no corredor do hospital, né? Então, que a gente chama de consultinha de corredor. Então, o médico está lá passando, e aí vem um funcionário ali do hospital e chama assim, doutora, ou doutor, olha, o meu filho está assim, assim, assado, está com uma mancha assim, o que o senhor acha que é? Lá no corredor do hospital, você não sabe o que é, né? Você não viu o paciente, né? Isso daí é aquela consultinha de corredor. O que foi acontecendo com o passar do tempo? Essas consultinhas de corredor, elas foram passadas para o WhatsApp, né? As pessoas mandam mensagem para você. Quem é que recebe mensagem aí toda hora aí sobre alguma questão, né? As pessoas mandam mensagem, mandam foto de lesão de pele, né? Outro dia eu falei com uma médica, ela falou, você não imagina as fotos que eu recebo. Aí eu falei, não, eu imagino, doutor, eu sei que eu recebo algumas assim também. Aí ela, e tal, e as pessoas me mandam, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, não, você tem que falar para a pessoa, ó, isso aqui, para a gente fazer direitinho, é uma teleconsulta ou uma consulta no meu consultório. Por quê? É a maneira correta de fazer, é a maneira que você vai ajudar de forma mais eficaz a pessoa, tá? Porque às vezes a gente fala, eu quero ajudar, eu quero fazer esse favor, mas às vezes o favorzinho não está ajudando, né? Ele está só enxugando o gelo. Agora, você fazer uma consulta, né, ou uma teleconsulta, ou uma consulta presencial da forma correta, formal, registrando em prontuário, se responsabilizando por aquele atendimento, né, entregando um retorno também para o paciente quando ele for, né, fazer o atendimento, ele tem um direito a um retorno para você acompanhar ele, tá? E essa é a maneira correta, tá? Isso daí é o mais eficaz, tá? E isso vem lá da base de tudo, lá na semiologia, né, como eu falei, eu já falo com meus alunos, lugar de consulta não é no corredor, né? Não é no corredor do hospital, não é no corredor do teu prédio, não é no corredor do supermercado, tá? E essas consultinhas passaram para o WhatsApp. E até dentro do curso de formação de telemedicina na prática, eu fiz uma aula sobre como, né, você, né, colega médico, né, colega médica, pode converter, né, da maneira certa, essas consultinhas de WhatsApp para uma consulta formal de telemedicina ou uma consulta no seu consultório, porque é análogo, né? É a mesma coisa. Telemedicina é medicina, né? Da maneira correta e por quê? Tem regra, precisa ser feito assim. Não é porque, não quero fazer, não. Tem que fazer dentro das regras, tá? Bom, além disso, né? Como eu estava falando para você, você pode tá deixando de receber os seus honorários médicos e está lá no Código de Ética Médica que é justo, né, o médico receber pelo seu trabalho, né, os seus devidos honorários, né? Você estudou, você está se responsabilizando por um atendimento, você, né, o seu conhecimento é o mesmo, né, no presencial ou na telemedicina, o seu conhecimento é o mesmo, né? O tempo que você está dedicando a esse atendimento também é o mesmo, tá? Então, uma consulta, às vezes, telemedicina chega a demorar mais um pouco, em algumas situações, do que uma consulta presencial. Então, você precisa, sim, ser remunerado pelo seu trabalho, são os honorários médicos, que são importantes até para você poder ajudar as pessoas, você precisa dos seus honorários para ajudar mais pessoas também, e a questão, né, que, como eu falo, telemedicina é medicina, então, é a mesma coisa, tá? Não é para você, quem tem consultório particular, às vezes fala, Asdrubal, eu acho que eu vou cobrar menos, né, porque é telemedicina. Não, é a mesma coisa, é medicina, você não está fazendo algo diferente da medicina. É o mesmo CRM que você tem, que você está usando nas duas condições, tá? E então, né, a telemedicina traz essa oportunidade também, tá? E, além disso, existem muitas outras oportunidades que eu explico mais detalhadamente dentro, né, do curso, tá? Mas, como eu falei, na jornada Liberdade com Telemedicina, você vai ter muitos insights, aproveita que a jornada é um evento 100% online e gratuito, e você pode já estar fazendo a sua inscrição no link da bio ou na descrição desse vídeo, tá? Então, como é que você pode também utilizar a telemedicina de outras formas, né? Então, você pode atender uma teleconsulta, uma primeira consulta, solicitação de exames você pode fazer também via telemedicina, relatórios médicos, dependendo, né, algumas questões relacionadas a atestados, né, por exemplo, no período aí que a gente estava vivendo, né, em 2020, 2021, foi muito intenso, né, que é aquilo que a gente viveu, né, todo mundo sabe, não preciso ficar falando aqui para o YouTube não derrubar,
era preciso fazer atestados de isolamento para as pessoas, né? Por quê? Tinha que bloquear a transmissão, né? Então, a gente podia fazer atestados, as pessoas não precisavam se deslocar, não ficavam expondo outras pessoas, né? A riscos aí de contaminação. Renovação de receitas de pacientes que fazem uso contínuo de medicamentos, tá? Observando também as regras do Conselho Federal de Medicina sobre isso, tá? Porque quando você renova uma receita, você deve avaliar o paciente. Não deve só mandar a receita, você deve entrar em contato com ele, se for por telemedicina, fazer uma videochamada, avaliar esse paciente e aí liberar essa receita do uso contínuo. A mesma coisa no presencial, tá? Ah, vou ver. Já respondo o que tem a ver, né? Então, o colega pergunta aqui, né? Pode emitir que tipos de documentos, né? Receita normal, receita controlada, atestado, vale em outro estado, né? Essas perguntas são muito boas, tá? Obrigado, colega que mandou. Sim, vale. A receita digital, ela precisa, para ela ter validade, tá? Para ser um documento válido, ela tem que ser assinada com certificado eletrônico. Eu falei isso até na live retrasada dessa semana. Então, você tem que ter assinatura digital, certificado eletrônico, para poder fazer esse documento ser um documento autêntico, validado, tá? E as receitas, elas podem ser aceitas em outro estado, tá? Da federação. Por quê? Antes de 2018, né, não existia essa previsão, principalmente para as receitas controladas. Mas depois de 2018, houve uma lei, né, permitindo a validade das receitas em todo o território nacional, tá bom? Agora, existe um adendo aqui, que eu tenho que lembrar vocês que as receitas digitais, se a farmácia não tem condição de dar a validação dessa receita, eles podem não dispensar o medicamento, mas isso é raríssimo, né? Porque, vamos dizer assim, seria um tiro no pé da própria farmácia, porque ela está deixando de vender o medicamento, né? A farmácia vive de venda de medicamentos, né? Então, eles geralmente têm um computador, um acesso à internet, eles conseguem fazer a validação da receita, tá? Isso aí, tá bom? Isso aí, isso sim, colega. O CFM, ele está disponibilizando um certificado digital para os médicos, tá? Tem algumas peculiaridades para você tirar esse certificado digital, mas o CFM está disponibilizando, tá? E aí é disponibilizado através dos conselhos regionais, tá? É um certificado digital. Eu, geralmente, como eu uso muito, né, e atendo muito telemedicina, eu tenho recomendado aos meus alunos do curso terem dois, tá? De duas empresas diferentes, tá? Porque se um falha, né, você tem outro de backup aí para usar. E você pode dar continuidade aos seus atendimentos, porque o próprio certificado do CFM, recentemente, né, ele apresentou uma falha e ficou travado, né? Muita gente não conseguia fazer as assinaturas digitais, tá? Mas depois regularizou, funcionou normal, tá? Mas é bom ter dois, na minha opinião, tá? Vale o investimento, porque não é um investimento alto, tá? Um investimento bem tranquilo, e o certificado do CFM, como é gratuito, entre aspas, né? Você já pagou a anuidade, né? Então, é um serviço que o CFM está oferecendo, você pode também solicitar ele, tá? Dentro do curso de formação telemedicina na prática, eu coloquei uma aula sobre certificado digital, assinatura digital, e eu mostro passo a passo, inclusive para você solicitar esse certificado digital do CFM, tá? Bom, como eu estava falando para vocês também aqui sobre essas possibilidades da telemedicina, né, a questão dos retornos, né, que eu acho muito legal, eu gosto muito de usar esse recurso, né, porque você ajusta a tua agenda também, tem várias coisas que você pode fazer que você vai otimizar a tua agenda. Por exemplo, eu tirando as consultas de retorno, né, do presencial, eu abro mais espaço para primeiras consultas no meu presencial, né, então eu utilizo como esse recurso, tá? Você tem outros recursos que você pode estar oferecendo, telemonitoramento, teleinterconsulta médica, você que é de uma especialidade, por exemplo, mais rara, né? Você que é médico geneticista, né? Só tem aí na capital, né? Ou em cidades polo, e muito difícil tu achar um médico geneticista no interior, né? Eu acho que tem alguns estados do Brasil que tem especialista nessa área, né? Então, como é que você pode estar atuando? Você pode fazer teleinterconsulta. Um pediatra lá
numa cidade do interior, pode estar com o paciente e a família do paciente junto, ao vivo lá, eles juntos, e o geneticista, né, o médico geneticista entra no link, abre lá na videochamada, e ambos os médicos podem estar atuando juntos, né, avaliando esse paciente, né, isso é uma teleinterconsulta, tá? Então, é uma possibilidade bem legal, tá? É, alguns colegas que são cirurgiões, eles ficam, mas na cirurgia não tem como. Não, tem num retorno de consulta, num acompanhamento de um pós-operatório já mais, né, não imediato, claro, né, mas um pós-operatório mais tardio, né, o paciente se sentir acolhido, né, com esse acompanhamento, porque às vezes um cirurgião de algumas áreas mais específicas também é mais num centro regional, num polo, né, e aquele paciente fez uma cirurgia, mas ele mora a 200, 300, 400 quilômetros de distância, e aí ele tem dificuldade de, daqui a pouco, fazer uma consulta de acompanhamento daqui a 6 meses, né, só para saber se está tudo bem, né, por que não fazer por telemedicina, né? Ajuda, né? Muito, né? O paciente, tá? Então, bom, gente, tem infinitas possibilidades, né? Agora eu estou passando aqui também e tem mais umas perguntas, né? Isso aí. Então, colega, tem bastante perguntas. Obrigado. Acho bom mesmo, né? Assim que os colegas participam, mandam perguntas. Essas perguntas também eu aprofundo mais aí no curso, tá? E na jornada, né, também eu vou falar um pouquinho mais, mas eu vou comentar aqui um pouquinho sobre as perguntas aqui de forma geral, tá? Por exemplo, né, aqui a questão de plataforma, né, de prontuário eletrônico com videochamada, né? Existem várias aí no mercado, tá? Mas tem umas que são bem melhores do que outras, né? O que eu aconselho, né? Quem aí quer começar na telemedicina? Faz um teste, entre em contato com algumas empresas e faz um teste, tá? Tem empresa que oferece 7 dias de teste, tem empresa que oferece 10 dias, tá? Eu vou até falar com o colega que se você tem Instagram, né, manda um direct lá no Instagram Telemedicina na Prática, que eu vou te mandar um link de uma das plataformas que eu utilizo no meu dia a dia, para você conhecer e, quem sabe, você conversa com eles lá e faz um teste, tá? Então, é a Amplimed, tá? Essa é a que eu uso no meu consultório, né? No meu modelo de consultório híbrido, eu uso o Amplimed. E também acabo usando aí também o Dr. Alia no sentido da parte de agenda, né? De divulgação, que eu acho muito bom. Mas cada um tem uma especificidade diferente, tá? Então, para quem já tem clínica, consultório, né, eu gosto muito do Amplimed. Então, se o colega quiser conhecer, entre em contato lá que eu te mando o link deles, e aí você vê com eles lá, faz um teste. Eu acho que eles oferecem 7 dias de teste, tá? Mas, como eu falei, tem que ver aquela plataforma que melhor se adapta da tua realidade, mas que atenda os critérios da legislação. Porque não adianta nada você ter uma plataforma que você gosta muito de usar, mas ela não tem criptografia, não armazena em nuvem com backup, né, em duas redes diferentes, por exemplo, né? Ela não atende à legislação americana IPA, né? Porque se atende à IPA, né, na verdade em inglês seria HIPAA, né? HIPPA, né? Se ela não atende essa legislação, ela já não vai atender a brasileira também, né? Se ela atende essa legislação, ela já atende a brasileira. Então, por isso que eu falo, veja isso aí. E a Amplimed, que é essa empresa que eu uso, ela atende tudo que precisa aí da legislação brasileira e a americana, né? Que nos dá mais base aí para o uso, tá? Além disso, a questão assim, melhor usar telemedicina em plataforma gratuita ou paga? Cara, depende também do teu momento de carreira, né? Eu estou falando aqui diretamente com o colega que mandou a pergunta, mas eu sei que essa pergunta é de muitos outros colegas, tá? Mas, assim, vamos pensar também assim, né, cara? Quando você não tem um compromisso de investimento, tu não corre atrás das coisas, sabe? Isso é meio psicológico. Agora eu vou falar de mentalidade, né? Então, quando você investe em algo, né? Que nem o curso, né? Vou falar aqui do curso, né? Formação telemedicina na prática. É um investimento, tá? Quando o cara investe, ele faz, né? Ele falou, me comprometi financeiramente com o negócio, né? Investi naquilo, então eu quero fazer esse curso, eu vou seguir, vou fazer as aulas, vou fazer o passo a passo e vou começar a utilizar a telemedicina no meu dia a dia, entendeu? Porque você investiu. Agora,
Ah, gente, olha aqui, material gratuito aqui e tal. Ah, cara, eu vejo, assisto e tal. Ah, aí eu vou pensar se eu vou fazer, não vou fazer, de repente não vai fazer, né? A mesma coisa sobre essas plataformas, né? Ah, eu vou pegar aquela que é gratuita, né? Ela só cobra se eu fizer a partir de 2 atendimentos por semana, por exemplo. Ah, pode ser que seja bom para quem quer atender de vez em quando, mas isso faz com que você também não coloque força, né? E não vai querer passar de 2, né? Vai falar, ah, tô atendendo 2 por semana, não pago nada, tá bom, né? Não, cara, tu tá pagando aí uma plataforma, tu tem que cobrir o custo dela, né? Então, vai correr atrás, né? Então, você tem uma conta para pagar, você vai correr atrás, vai querer passar dessa conta, né? Então, é uma questão assim, de mentalidade, tá? É uma brincadeira que eu estou fazendo, né, sobre investir, né, em algo. Mas é isso. Eu mesmo, né? Quantas coisas que eu já vi, ah, isso aqui é gratuito e tal. Ah, eu me inscrevi e nem toquei para frente. Agora, botei dinheiro lá, eu quero o resultado, vou atrás, né? Ah, a minha esposa falou aqui, né? Que nem consulta de graça, né? As pessoas não valorizam, tá? Isso é muito psicológico, né, pessoal? Eu lembro também, né, quando eu trabalhava, né, na medicina de família no Sistema Único de Saúde, de uma visita domiciliar que eu fui na casa, e aí, durante a visita, eu pedi para a pessoa, deixa eu ver aqui os medicamentos, né, que você usa, onde é que você está guardando, né, para a gente ver como é que está armazenado e tal, né. Aí, quando a pessoa abriu lá a caixinha, estava um monte de medicamento intacto, cartelas e cartelas de medicamento fechadas, né, sem nenhum blister cortado, ou, né, também tinha até xaropes, né, também, que a pessoa consumiu só um pouco e não consumiu, né, como deveria. Por quê? A pessoa não tem aquela sensação assim de, poxa, eu fui lá e comprei isso aqui, eu tenho que usar direitinho conforme foi prescrito, né, e tal. Infelizmente, algumas pessoas são assim, né? E aí, às vezes, quando ela tem ali um serviço que ela contratou, pagou, né, ou comprou um medicamento, aí ela segue a prescrição, por exemplo, né? Quantos colegas, né, médicos não passaram por situações parecidas com essa, de ver pacientes que recebiam ali um benefício e não utilizava, deixava de lado, né? Aqui mesmo, na região, uma vez uma prefeitura fez um levantamento de pacientes que tinham feito exames de laboratório e nunca buscaram resultado, nunca foram lá buscar o resultado, porque foi lá, pegou a guia, fez o exame e depois nunca mais buscou o resultado. Poxa, né, isso aí é bem, né, pensando aí nessa questão do sistema de saúde, é triste de saber de uma notícia dessa, né, mas passa por essa questão, né. Bom, viajamos aqui um pouquinho em filosofia, psicologia, né, de consumo e tal, né. Então, tá, colega, eu aconselho assim, ó, dá uma olhada nas plataformas pagas também, né, dá essa olhadinha e chama lá no direct que eu te mando o link, tá? E também, quem mais quiser também conhecer a plataforma que eu utilizo, eu mando o link, tá? Tá certo, pessoal? Tudo bem, olha quem está aqui assistindo, né, meu ex-aluno, né, da Universidade Federal Fronteira Sul, doutor Charles Pinto. Isso aí, tá certo. O colega tá nos assistindo aí. Um grande abraço, né? Ele que é médico e cantor também. Toca um violão muito bem, canta muito bem também. Então, pessoal, a seguir, então, né, bom, a seguir, eu vou aqui novamente convidar vocês para o evento, tá? O evento que vai acontecer, né, que vai ser a jornada Liberdade com Telemedicina, tá? Esse evento, né, ele é 100% online, ele é gratuito, mas tem um grande valor e, como eu falei, quem quer dar um passo além, assista o evento e entra no curso de formação telemedicina na prática para você entrar com esse compromisso de botar a telemedicina no seu dia a dia aí, para você usufruir dessa ferramenta que é uma ferramenta que vai te trazer mais liberdade se você utilizar ela da maneira mais adequada aí nos seus objetivos, dentro do momento da carreira que você está vivendo também, vai te ajudar bastante aí, tá? Assim como me ajudou, tá? Hoje eu tenho muito mais liberdade do que antes da telemedicina, né? Eu posso atender da minha casa, eu já tive até a oportunidade de
de repente, se eu quisesse ficar 100% no online, né? Mas eu tenho aí os meus compromissos do presencial também. Então, é uma questão que te dá mais poder, né? E você ter mais conhecimento, ter esse poder, vai te trazer mais liberdade. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Fiquem aí conosco, acompanhando nessa semana de aquecimento para a jornada Liberdade com Telemedicina, que vai acontecer nos dias 22, 24 e 26 de maio. E vou até falar aqui, né, porque tem uma dúvida aqui de alguns colegas, ó, aqui o doutor Rafael Botega, ô, meu amigo, também aqui acompanhando, pediatra aqui de Chapecó. Obrigado por estar conosco. Grande pneumopediatra, né? Eu já falei para o doutor Rafael, olha aí com carinho a telemedicina, né? Vem acompanhar com a gente aí a jornada Liberdade com Telemedicina. Então, o que vai ter nessa jornada, né? Falar aqui para vocês aqui um pouquinho sobre o que vai ter, né? Então, você vai ter, na aula 1, né, que vai ser no dia 22, aula 1, oportunidades que poucos médicos estão enxergando na telemedicina, tá? Aula 2, como aproveitar essa demanda da medicina para ter mais liberdade. E o mapa 3, um mapa para o médico ter mais liberdade atendendo com a telemedicina. Então, todas as semanas eu faço live aqui no Instagram, no YouTube, e você pode estar se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando as notificações para receber mais conteúdos, tá bom? Então, um grande abraço e até breve.